É uma palavra que Deus tem colocado no meu coração, amados, que é muito importante para os nossos dias. Salmo 137, versículo 1 ao versículo 4. Junto aos rios da Babilônia, ali nos assentamos e nos pusemos a chorar, recordando-nos do Sião. Nos salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas. Pois ali, aqueles que nos levaram cativo, nos pediam canções, e os que nos atormentavam, que nos alegrássemos, dizendo: cantai-nos um dos cânticos de Sião. Mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estrangeira? Amém, amados? Glória a Deus. Amados, o pecado não confessado gera dores profundas, gera enfermidades, tanto física como emocional, psicológica. Quando nós olhamos, e hoje nós queremos passear um pouco na Bíblia, a vida de Davi, que escreveu alguns dos salmos, mais ou menos 75 salmos Davi escreveu. E quando você olha no Salmo 32, você vai encontrar do versículo 3, olha o que Davi diz: enquanto guardei silêncio, consumiram os meus ossos pelo meu bramido durante o dia todo, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, e o meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não encobri. Disse eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Ainda no Salmo 51, e o verso 12, olha o que Davi diz. Esse é o salmo de confissão de Davi: restitui-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com um espírito voluntário. Amados, todos nós conhecemos a história de Davi, e sabemos que não foi ele, não foi um profeta que chamou ele de um homem segundo o meu coração, foi Deus. E Davi, nós sabemos que ele foi um homem que fez muitas coisas boas, que batalhou, mas sabemos que também foi um homem que errou, que cometeu um adultério, cometeu um assassinato, mandando pessoas. E aqui já o Senhor começa a falar em nossos corações que não existe nenhum crente perfeito, ou um crente que não erra, que não peca. Muitas das vezes você se cobra você mesmo, buscando uma perfeição, isso é bom, mas no momento que você errar, você tem que admitir que você precisa confessar a Deus. E muitas vezes nós, por nos tornar tão santo, que achamos que somos tão perfeitos, não queremos falar para Deus que Deus já sabe do nosso pecado, e aquilo não confessamos, e isso traz coisas doloridas para nossas vidas. Foi o que Davi disse. Davi, ele cometeu o pecado, achou que quem que sabia? O servo que estava ao lado dele, a mulher com quem ele cometeu o adultério, que era Betseba, Joabe, com quem era o seu comandante. Ele achava que só essas coisas, essas pessoas sabiam dessas coisas. Mas nós também sabemos que Deus veio falar com ele. Mas se você entender quanto tempo que Davi ficou, quanto tempo que ele não confessou o seu pecado. E ele diz assim que enquanto ele não confessou o pecado dele, as noites dele se tornou em seguidão de estio. Você sabe o que é isso, amado? Não conseguir dormir.
Quando começava a dormir, vinha na mente dele. O que vinha na mente dele? Amado, vocês vão entender o que eu estou dizendo para vocês. Muitas vezes, como nós cometemos algumas coisas erradas, que o inimigo nos acusa, muitas vezes nós acordamos assustados, suados, e às vezes estamos pensando, caímos pensando no erro. Não é assim que acontece na nossa vida, amado? Com aquele que não confessa o seu pecado. Davi, ele confessa, eu li para vocês aqui no Salmo 32, que ele sentia dores nos ossos, por não confessar o seu pecado. E aí ele diz assim: mas quando eu confessei os meus pecados, ele sentiu Deus perdoando a sua vida, restaurando. E aqui no Salmo 51 determina exatamente isso que Davi disse, que sentiu o perdão do Senhor. Diz assim: Senhor, restitui-me a alegria que ele perdeu. Ele não tinha comunhão, ele não tinha alegria, mas ele foi restaurado. Quando nós olhamos para esse texto do Salmo 137, amados, o povo de Israel, eles estavam no cativeiro porque haviam cometido grandes pecados. Desobedecido não foi uma vez nem duas vezes, foi várias vezes. A consequência do seu pecado não confessado, não deixado, levou eles ao cativeiro. E agora ele diz assim: como que nós vamos cantar? Nem o pecado não tinham confessado, não tinham comunhão com Deus, e os inimigos ainda zombavam dele. Canta aí um cântico para nós aí, nos alegra que nós queremos festejar. Como que vamos cantar na situação que eles se encontravam? Amados, diante desses comentários, eu gostaria de intitular essa palavra nessa noite: a confissão restaura a comunhão. A confissão restaura a comunhão. O povo de Israel lamenta seu cativeiro. Estavam cativos. Sempre que pecamos, lamentamos por que fizemos isso. Não é assim que nós fazemos? Mas de novo, cair no mesmo erro. Sabe aquelas pessoas que são viciadas em bebida? Falou assim: chega o final de semana, ele encheu a cara, ficou ruim. E aí chega na segunda-feira, a cabeça parece estar desse tamanho. Nunca mais, não quero nem saber. Mas passa o dia, e ele soa bastante. Chega à tarde, eu vou para casa. Mas daí chega um companheiro e diz para ele assim: ó, vamos tomar só um golinho. E ali ele começa tudo de novo. Ele vai: mas por que eu fiz isso de novo? E não é diferente a questão do pecado, de outro tipo de pecado. A pessoa diz: Senhor, me perdoe, Senhor, mas quando é a semana que vem, está fazendo de novo. Aquele repetição. E nós lamentamos: por que eu fui fazer isso? Uma das falhas nossas mais repetidas vezes que nós fazemos é muitas vezes não controlar a nossa língua. E às vezes, falamos mais do que a boca. Falei. E às vezes magoamos, entristecemos a Deus e pecamos contra Deus. E daí que passa aquilo, que baixa, você diz assim: por que eu falei aquilo? Por que eu tive que reagir? Não é assim que nós pensamos? Por que eu reagi? Eu devia ficar quieto. Não há cântico quando a comunhão é rompida, amado. Porque cântico é sinal de alegria. Como que eu vou ter alegria se eu não tenho comunhão? A comunhão foi rompida. Se você ir junto comigo lá na primeira carta de João, nós vamos falar um pouco sobre a confissão traz perdão. Primeira carta de João, capítulo 1. Vamos usar um pouco a palavra de Deus aqui. Olha o que diz. 1 João capítulo 3.
ou melhor, capítulo 1, a partir do verso 3. Sim, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos para que vos também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho Jesus Cristo. Essas coisas vos escrevemos para que o nosso gozo seja completo. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é a luz e nele não há treva nenhuma. Se dissermos que não temos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se alguém disser que não temos pecado nenhum, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, a confissão traz perdão. Mas não é uma confissão que você vai confessar para mim, vai confessar para outra pessoa, você vai confessar para Deus. Você vai contar, mas Deus não sabe todas as coisas, pastor. Ele não é onisciente, sim, mas Ele quer ouvir. É um sinal de confissão, de humildade, você mostrando, você pedindo perdão a Ele. Esse texto, amado, mostra o caminho, ou melhor, o caminho de volta à comunhão. Se nós falamos que não temos pecado, nós somos mentirosos. Então esse texto está mostrando qual é o caminho de volta. A confissão, mostrando que eu devo, se eu falar que eu não tenho pecado, se isso aí eu sou mentiroso, o amor de Deus não está em mim. No verso 6, mostra muitas pessoas que estão fora da comunhão com Deus e diz assim: tudo está bem. Você já viu aquelas pessoas que você sabe que eles não estão bem e você pergunta: está tudo bem com você? E ele diz o quê? Tudo. Tudo bem. Por quê? E eles ficam meio desconfiados, né? Por quê? Sabe alguma coisa? Está sabendo alguma coisa que eu não sei? Ele já fica desconfiado. Para que isso? Se não, amado, nós temos que ser sinceros com nós mesmos. Sincero com nós mesmos, dizer assim: olha, não está bem. Eu preciso chegar diante de Deus com transparência, porque nós podemos enganar as pessoas, mas a Deus nós não enganamos. E chega um momento que você vai guardando isso, que você não consegue nem enganar as pessoas, porque as pessoas já vão perceber que você não está bem. O verso 9 mostra o caminho de volta. Olha que o verso 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele é fiel e justo para nos purificar, e você vai continuar sendo filho. Não tenha medo de confessar os seus pecados, você não vai perder a sua paternidade de Deus de maneira nenhuma. Aí que Ele vai te amar mais, que Ele está vendo que você está reconhecendo e sabendo que só Ele. Por que, amado, que nós nos sentimos às vezes diante do nosso pai, diante da nossa mãe, que erramos? Porque nós amamos. Se nós não amássemos, não estava se sentindo errado. Mas se nós sentimos, porque nós amamos. E quando confessamos, sabemos que tem um Deus bondoso, amoroso, que vai nos perdoar. No momento em que você faz alguma coisa errada, há algo dentro de você que lhe contará esse fato: você errou. O Espírito Santo de Deus está dentro de você. E na hora que você fez uma coisa errada, lá apitou. Já contou, você errou. Mas não de uma forma acusadora,
que muitas das vezes nós confundimos, achamos que é o inimigo que está nos acusando. Não, não, é o Espírito Santo mostrando que você errou. Quantos aqui já sentiram do momento que você errou, que na hora acendeu a luzinha e você errou? É isso. E é naquele momento que eu não posso deixar para amanhã. Naquele momento eu tenho que correr aos pés do Senhor. Olha o que o apóstolo João diz: se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo. E antes, filhinhos, não pequeis. Filhinhos, não pequeis. Mas se pecai, saber que tem um advogado junto ao Pai, que é Jesus, que está para nos defender. Não deixa para amanhã. Não deixa. Já confesse ao Senhor. O Espírito Santo habita dentro do crente, amém, amado? O Espírito Santo está dentro de você, amado. O Espírito Santo nos ajuda, nos auxilia, nos livra. Quantas vezes que nós estamos indo para um caminho, o Espírito Santo muda a tua rota, Ele está te protegendo. Daqui a pouco você está diante de uma fraqueza tua, o Espírito Santo te tira desse momento. O Espírito Santo, Ele é o nosso amigo, o meu amigo, o Espírito Santo. Olha o que Jesus disse: olha, eu vou, mas mandarei o Consolador, o Espírito Santo, que estará convosco. Ele ensinará, Ele convencerá o homem da justiça, do juízo, do pecado, e Ele vos fará lembrar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. O Espírito Santo é o nosso amigo, amados. Nós falávamos hoje de manhã que nós precisamos ter amigos. Amigo como aqueles 4 que levaram o paralítico, que não se importaram com as circunstâncias, mas queriam ver o seu amigo paralítico curado diante do Senhor. O Espírito Santo é o nosso amigo. Ele sabe todas as coisas, Ele te conhece. O Senhor Jesus mandou o Espírito Santo para ser consolador. Mandou para ser aquele que convence, aquele que vai nos ajudar a nos fortalecer. Ele vai trazer os frutos do Espírito em nossas vidas. O perdão restaura a comunhão. Oh, aleluia. Quando você confessa o seu pecado, Ele te perdoa e você volta à comunhão com Deus. Amados, presta atenção nisso. Você tem fé para pedir alguma coisa e Deus responder para você, amém? Você já pediu alguma coisa e Deus já te deu? Amém? Tá, agora veja a dificuldade que o ser humano tem hoje. Ele crê que Deus, Ele nos ama, é o nosso Pai. Crê que Jesus Cristo morreu na cruz para perdoar os nossos pecados. Ele crê e confessa diante do Senhor os seus pecados, mas daí não consegue crer que seus pecados foram perdoados. E carrega o fardo novamente sobre os seus ombros. A dificuldade maior das pessoas hoje é crer que os seus pecados foram perdoados. Confesse diante do Senhor, daqui a pouco estão com Ele nas costas de novo o fardo. E o inimigo aproveita disso. Lembre de uma coisa: o mesmo Deus que respondeu a tua petição, que fez milagre na tua vida, o mesmo Deus que deixou na sua palavra, que nos ama, é o mesmo Deus que perdoa os nossos pecados, e eu tenho que aceitar isso. Martim Lutero, Martim Lutero, todos conhecem que ele foi um padre, e ele, vendo algumas coisas, ele se voltou para Deus, ele se converteu, e ele, no momento que ele voltou para Deus, ele fez uma lista de todos os pecados e pedia perdão a Deus, e o inimigo o acusava dia e noite, dizendo o seguinte, que faltava ainda mais coisas, e esses seus pecados não foram perdoados. Ele era atormentado com isso. E um dia Deus falou no seu coração, para escrever ali embaixo, que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Não aceite a acusação do inimigo,
Não existe tipo de pecado que Deus não possa perdoar. Enquanto nós estamos com vida, enquanto nós estamos aqui falando, estamos respirando, nós temos a oportunidade de confessar e ser perdoado. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Muitas pessoas dizem assim: mas pastor, a Bíblia não diz assim que a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão nesse século nem no outro século. Mas quem que blasfêmia constantemente e diretamente e eternamente uma coisa só? A pessoa volta. Quem de vocês, vamos dizer assim, pessoas que não nasceram num lar cristão, que era difícil de se converter, difícil de aceitar os crentes, que não blasfemaram, que não fizeram coisas erradas diante de Deus? Eu sou um deles. Pichei porta de igreja, dei estilingada na porta de igreja, quebrei vidro de igrejas. Falei mal de tanta gente, falei que barulhada, que crentaiada barulhada, parece um bando de índio, gritando que nem índio. Um bando de índio ficava, que bando de índio, cansei de fazer isso, amado. Mas na minha ignorância, e achava que conhecia Deus. Mas o dia que eu entendi, confessei os meus pecados, e o sangue de Jesus Cristo me purificou de todo o pecado. Não carregue um fardo sobre a tua vida. Mas pastor, eu já fiz tanta coisa errada. Não importa. Existe tipo de pecado maior ou menor do que o outro, amado? Não existe. Não carregue esse fardo. Tem muitas pessoas, acabei de ler um livro do meu amigo Glênio Fonseca Paranaguá. Gente boa, Glênio. 40 anos pastor da primeira igreja batista ali de Londrina. E ele fala muito nessas áreas. E ele disse que uma pessoa, mesmo dentro da igreja, por mais de 20 anos carregou um pecado. Já era uma mulher casada, tinha filhos, mas ela carregava que quando ela é solteira tinha cometido um aborto. Ela carregava isso na vida dela. Agora, o mesmo Deus que perdoou a prostituição, não é um Deus que pode perdoar o aborto? O mesmo Deus que perdoou todas as suas falcatruas, não é um Deus que pode perdoar aquele que é um assassino? Então não carregue. Quando Deus falava ao meu coração essa palavra, Ele dizia o seguinte: eu quero falar com a minha igreja. Tem pessoas carregando fardos. Há pessoas carregando fardos. E Deus não quer. Jesus diz assim: o meu fardo é pesado ou é leve? É leve. Ele quer, amado. Ele já levou lá na cruz do Calvário. Ele já fez isso. O perdão restaura a comunhão. Quando nós, amado, quando um casal está brigado, e daqui a pouco restaura a comunhão, se acerta, o que acontece depois da comunhão? Depois da restauração do perdão? Só festa. Festa para tudo que é lado. Comunhão, volta a alegria. É exatamente isso, amado. As pessoas que carregam um fardo, eles não conseguem chegar diante de Deus porque não confessam. Olha o que Isaías diz: que as mãos do Senhor não estão encolhidas que não possa dar. Presta atenção, amado. Que as mãos do Senhor não estão encolhidas que não possa dar, nem os seus ouvidos tapados que não possa ouvir, mas as nossas transgressões, as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. Deus não tem como ouvir, não tem que ter comunhão, porque o pecado não foi confessado. Quando eu confesso e deixo, eu volto a ter comunhão com Deus. Volta a alegria do meu coração. Volto novamente a ter essa amizade, ser amigo de Deus. É isso que Deus quer, amados. Quando você confessa o seu pecado, Ele te perdoa e você volta à comunhão com Deus. Não é necessário estar repetindo
Isso mostra a fraqueza, a dúvida e consequência do pecado. Entendeu isso? Não precisa estar repetindo. Você pediu, pronto, não precisa. Mas a pessoa parece que não foi perdoada. Ele continua de novo. Esquece, foi perdoado. Mas quando é no outro dia, você está lá de novo, relembrando aquele fardo. Deus já levou, já te perdoou. Deus não lembra do pecado confessado. Diga junto comigo: Deus não lembra do pecado confessado. Lembra disso? Pecado confessado, Deus não lembra mais. Olha o que a Bíblia diz. Vamos acompanhar aí, ó, junto comigo. Isaías 43, 25. Olha o que Deus diz. Isaías 43, verso 25. Olha o que Deus diz para nós. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Amados, olha isso, amados. Deus está dizendo para você que está carregando esse fardo. Será que Deus me perdoou? Não é, esses são o diabo te acusando. Olha o que Deus está dizendo para você. Olha o que Ele está dizendo para nós, amado. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões. Não é outro, é Deus que apaga as nossas transgressões, por amor de mim. Ele falando, por amor de mim mesmo. E dos teus pecados não me lembro. Pecado confessado, Deus não lembra. Jeremias capítulo 31, verso 34. A última parte do versículo 34 diz assim: diz o Senhor, pois lhe perdoarei a sua iniquidade, e não me lembrarei mais dos teus pecados. Perdoarei, não importa, pode fazer ali, Deus perdoa isso. O diabo é muito sujo, nojento, e ele aproveita às vezes a nossa ignorância da palavra de Deus, de não ter um conhecimento de Deus, de nos aproximarmos de Deus, e nos acusa. Eu falo com experiência própria, amado. Eu digo assim: se Deus me mudou, Deus me alcançou, Ele alcança qualquer pessoa. Eu me sinto como o apóstolo Paulo, o pior dos pecadores, como o apóstolo Paulo diz. E naquele momento que eu aceitei o Senhor Jesus, tinha algumas coisas, amado, que o inimigo dizia: esse pecado não foi perdoado, esse aqui foi, mas esse aqui não foi, esse aqui também não foi. E eu comecei a pensar: é verdade, mas esse aqui não pode. E aquilo ali me incomodava, amado. Mas Deus, com seu infinito amor, veio com uma palavra profética, dizendo o seguinte: que os meus pecados Ele tinha lançado no mar do esquecimento, e dele já não lembrava mais. Então não aceite a acusação do inimigo. Confesse o seu pecado. E outra coisa, você percebeu que nós muitas vezes queremos manter aquela fama de santarrão? Queremos manter essa fama, né? Tem uma música que diz assim: a fama de mal, né? Tem que manter minha fama de mal. Não, tem que manter a fama de santarrão. Tem pessoas que às vezes ele tem dificuldade de dizer: irmãos, hoje eu pisei na bola. Uma das coisas que eu admirei desde que eu conheci o Glênio era desse jeito: irmãos, hoje eu pisei na bola. Ele não está escondendo, ele já confessou a Deus, já pediu perdão a Deus, e está dizendo para os irmãos: ó, eu sou falho, sou uma pessoa, um pecador regenerado, estou confessando a Deus, e nós não vamos esconder nada. Por que nós temos dificuldade de dizer para os nossos irmãos, nossa família, que nós pisamos na bola hoje? Temos ou não temos dificuldade de falar isso, amados? Temos, porque nós queremos manter a nossa fama de santarrão, de melhor, mais santificado. Você percebeu que tem uns camaradas que ele é tão santo que na hora de falar e de fazer a oração dele, ele até muda. Oh meu Deus todo-poderoso, oh Senhor dos céus e da terra. Ele se coloca numa posição que parece que ele, até na voz dele, ele quer ser mais santo do que as outras pessoas.
De Deus nós não enganamos, não escondemos nada, amado. Não escondemos nada. Se Deus não lembra dos nossos pecados perdoados, por que você vai lembrar? Eu gosto desse versículo que diz assim, que Deus lançou nossos pecados no lar do esquecimento. E daí eu peço licença para a Bíblia e para Deus, e coloco uma plaquinha naquele mar do esquecimento: proibido pescar. Proibido pescar. Porque, amados, quando não é nós que estamos lembrando, é os nossos irmãos que estão nos apontando. Você lembra? Eu te conheço, nós convivemos junto. Você lembra aquilo que você fez? Amado, para que nós gostamos de estar lembrando isso das pessoas? Se Deus já perdoou o nosso pecado confessado, por que o outro vai trazer à nossa memória essas coisas? E tem coisas que é terrível mesmo trazer à nossa memória, amado. Se você conversar com o pastor Carlos Ribas, ele não conta o seu testemunho dentro da igreja. As pessoas vão ouvir no YouTube. Ele falou assim: pastor, por que eu vou contar? Eu vou sofrer de novo. Tudo aquelas coisas que o inimigo me fez escravo. Não, deixa para trás. Esquecendo das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Prossigo para o alvo. Jesus não é acusador é o diabo. E muitas vezes nós fazemos papel do diabo, amados. Acusamos as pessoas, guardamos. Tem pessoas que ele é um arquivo para guardar coisas ruins, porque coisas boas ele esquece. Ele guarda tudo na memória dele, no momento certo ele joga. E principalmente naquele momento que você está bem feliz ali, chega alguém: né? Hoje você está feliz, né? Mas você lembra aquele dia? Lembra aquele dia que você falou isso? Jogar um balde de água na tua vida. Não é assim que acontece? Agora, se eu tenho Jesus, ninguém vai me roubar a alegria. Ninguém vai me roubar a comunhão com o Senhor. E quando alguém dizer isso aqui, fala assim: olha, eu quero dizer para você que você não está fazendo o papel do meu irmão, está fazendo o papel de agente do Satanás. Porque Deus já perdoou os meus pecados e diz que não lembra mais. E agora você quer trazer a minha memória? Não, Jesus já me perdoou os meus pecados. Não é o Espírito Santo que acusa, mas é Satanás procurando tirar proveito de você. O Salmo 103, versículo 1 a 3 diz assim, Salmo 103, do 1 ao 3: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as suas iniquidades e que sara todas as suas enfermidades. Quando Isaías no capítulo 53 diz assim, que o Senhor levou sobre si nossas dores e enfermidades, amado, essas dores são causadas por com traumas emocionais, coisas que muitas vezes, pecado não confessado e tantas coisas mais vai acontecendo. São essas dores que o Senhor Jesus levou na cruz do Calvário. Esse fardo, essas coisas que muitas vezes você sofre, essas angústias que você sofre, Jesus também levou lá na cruz do Calvário. Levou tudo isso. Se você pedir o perdão, Ele vai te ouvir. E outra coisa, amado, muitas das vezes, sabe como é que nós se posicionamos diante de Deus? Eu vou te ensinar uma coisa para vocês, amado. O inimigo é tão astuto. Quando nós falamos que ele é astuto, ele usa de uma falsa sabedoria e leva você a pensar. Ele não usa a primeira pessoa, ele usa a terceira pessoa. Ou melhor, ele não usa a terceira pessoa, ele usa a primeira pessoa, eu, para você não saber que é ele que está te influenciando no pensamento. E aí sabe o que você faz? Deus não vai me ouvir a minha oração. Porque muitas das vezes, não é que seja errado, as pessoas vivem procurando outras pessoas para orar por ele, sendo que você pode, você mesmo, o que a Bíblia diz? Entra no teu quarto, fecha a porta e vai falar com Deus.
Há momento que você precisa de alguém que ore, que dê cobertura, que faz. Há momento que você, porque muitas pessoas que estão pedindo oração, porque ele está se sentindo indigno de chegar diante do Senhor e clamar e pedir a misericórdia, pedir a cura. Você não é indigno, você é filho, você é filha. Seus pecados confessados foram perdoados. Você tem um livre acesso ao Senhor. Não tem nada que impeça, e Deus está pronto para ouvir as tuas petições. Ele está pronto para fazer isso. O crente tem que perdoar a si mesmo, amado. Cutuca o teu irmão e diz assim: você tem que perdoar você mesmo. Tem pessoa que não consegue perdoar você mesmo. Perdoe você mesmo. Deus já me perdoou e ele não consegue perdoar. Perdoa a si mesmo. O perdão traz cura. Olha o que Tiago, capítulo 5, verso 13 diz: se alguém está aflito entre vós, há alguém aflito entre vós? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está doente algum de vós? Chame os anciãos da igreja, e este sobre ele, ungindo com óleo em nome de Jesus, e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, serão perdoados. Olha o que a Bíblia diz: serão perdoados. Amados, existe muitas enfermidades que a consequência dessa enfermidade foi pecado. É pecado. Olha o que Jesus disse. Lembra daquele paralítico que criou um monte de confusão, que as pessoas estavam, ele curou no sábado e diz: quem que é que te curou? Fulano e tal. Foi Jesus. Daí Jesus encontrou ele no templo. E o que Jesus disse para ele? Vai e não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Há muitos pecados não confessados que geram enfermidades. Eu contei para vocês, já contei para algumas pessoas um fato de uma pessoa crente, obreiro dentro da igreja, que foi acometido de uma enfermidade, estava na cama já há meses, e aí o pastor junto com outros obreiros foram lá orar, e no momento que estava orando, foi a presença de Deus e o Espírito Santo ali visitando, e o enfermo se alegrou e falou em línguas. E depois que terminou, o pastor perguntou: você tem alguma coisa a me dizer? E ele disse: não, senti alegria e tal. Daí o pastor pediu que aqueles demais irmãos saíssem e ficasse só ele. Ele disse: você não tem mesmo alguma coisa para dizer? Não. Ele falou assim: você acabou de me contar que você fez isso, você está no adultério, você não faz isso e isso. E o homem acabou de abrir a boca a chorar. Ele confessou o pecado dele agora, junto, mas precisou Deus impulsionar. Olha o amor de Deus, amado. Se Deus não amasse, deixasse que ele morresse, aquele tranqueira, vive pecando, não confessado, tinha que morrer. Mas Deus ama tanto, que foi lá, usou a boca dele para falar em língua, para contar o seu pecado. Isso é o que, amado? Amor de Deus. E aí ele confessou, pediu perdão. Daqui a pouco o homem já estava em pé, comendo bem. Não quer dizer que todas as enfermidades são pecados, mas boa parte é pecado não confessado, que precisa ser perdoado. Muitas vezes o pecado não confessado causa essas enfermidades. O verso 15 diz: a oração com unção com óleo perdoará pecado. 1 João 9, voltando lá no texto de 1 João, diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Eu quero dizer para você nessa noite: confesse o seu pecado diante de Deus, perdoe a si mesmo, não aceite as acusações do inimigo, e lembre que Deus está pronto para te ouvir.